terceiro ano, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula? Aliás, a última aula de física de vídeo esse ano, pessoal. Infelizmente, acabou. Galerinha, hoje nós vamos estar tratando dos conteúdos para a revisão da nossa avaliação. Não se esqueça de acessar o link que está aqui na descrição para realizar a atividade. Pessoal, preste muito bem atenção nessa aula e bora pro vídeo. Valeu! Então bora lá, galerinha, vamos lá para a revisão dos nossos conteúdos, pessoal. Vamos prestar atenção aqui agora, vamos lá. Então a primeira coisa que a gente vai falar é sobre os ímãs. O que são ímãs? Ímãs são objetos com a capacidade de atrair materiais ferromagnéticos, que têm propriedades ferromagnéticas, como por exemplo ferro, cobalto, níquel, ligas de metálicas que contenham essas substâncias. Por exemplo, professor, mas o alumínio é um metal inatraído. Sim, ele é um metal, mas ele não é atraído por ele não conter essas substâncias, essas propriedades ferromagnéticas, né? Que uma exceção é o aço inoxidável, que embora apresente átomos de ferro, não é atraído por ímãs. Também aço inoxidável. Cobre também não é atraído. Existem dois tipos de ímãs. O natural, que você encontra na natureza, e o artificial, né, que são geralmente temporários e são gerados através de uma corrente elétrica. O que nós vamos ver mais para frente, que é o eletroímã, galerinha. Então nós temos aqui o natural e nós temos aqui um artificial. Aí nós temos a característica dos ímãs. Primeiro, pessoal, os ímãs naturais ou artificiais, eles possuem as mesmas características. Primeiro, os ímãs são formados por polos magnéticos. Ao se aproximar de uma limalha de ferro, um ímã, a limalha adere com maior intensidade às duas regiões do ímã. Essas regiões são denominadas polos magnéticos, o polo sul e o polo norte. Polos magnéticos opostos se atraem e os iguais se repelem. Os opostos se atraem. Ao aproximar dois polos iguais, norte com sul ou sul com sul, os dois interagem com uma força de repulsão. Norte e norte, sul e sul. Se aproximar dois polos opostos, norte com sul ou sul com norte, eles vão ter uma força de atração. Mesma coisa que a gente lembrava lá no início, lá quando a gente falava lá da elétrica, falava lá os opostos se atraem das cargas, mesma coisa. Então nós temos aqui, pessoal, uma força de atração, no caso aqui com polos diferentes, né, se atraindo, e quando são os dois polos colocados na mesma direção, o que vai acontecer? Norte com norte, sul com sul, vai haver uma repulsão, uma força de repulsão. E aqui, pessoal, uma coisa muito interessante dos ímãs, que todo ímã tem dois polos inseparáveis, independentemente do que você faça com o ímã. Se você quebrar ele, ele vai continuar com dois polos, não vai separar um polo sul ou um polo norte, ele vai continuar com dois polos. Então, por exemplo, aqui nós temos esse ímã, a gente faz o primeiro corte aqui, divide ele no meio. Então nós vamos ter novamente um sul, um norte, vai criar um sul e um norte, um sul e um norte, nessa orientação. Se nós fazemos um corte aqui abaixo, olha que nós vamos ter dois ímãs, um ímã maior, também sul e norte, eles nunca se separam. Isso é uma característica muito legal dos ímãs. Polos dos ímãs, eles nunca se separam. E aí os ímãs podem ser desmagnetizados pelos seguintes processos. Primeiro, ação magnética ou desorganização magnética. Por que acontece? Por exemplo, você tem lá numa caixa de ferramentas uma chave que acaba atraindo os parafusos. Por quê? Se você pega ela, compra ela, você vai colocar ela assim, ela não vai atrair. Mas a partir do momento que você vai colocar um ímã perto dela, vai organizar as partículas delas. E organizando, ela vai começar a criar essas partículas, essa propriedade magnética. Mas o seguinte, se você desorganizar, ela perde. Você pode ver que depois de um tempo, depois de essa chave ser batida ou aquecida também, o que acontece? Ela perde essa propriedade. Então aqui é ação magnética ou desorganização magnética. Ação térmica, que eu acabei de falar. Quando você aquece o ímã, ele vai perdendo as suas propriedades magnéticas. E ação mecânica, depois de você colidir o ímã com várias outras coisas. Vamos pensar, uma chave dentro de uma caixa de ferramentas toda hora caindo, mexendo, ela vai perdendo aos poucos.
Aí nós temos o campo magnético terrestre, pessoal. A Terra é um grande ímã. Aí nós temos o seguinte, nós vamos ter a inversão dos polos. Como assim inversão dos polos? O norte terrestre é equivalente ao sul geográfico. O norte geográfico, perdão, é o sul magnético. E o sul geográfico, o norte magnético. Vamos lá. Sul geográfico, norte magnético. Norte geográfico, sul magnético. Lembrando também que aqui nas áreas onde as linhas de campo são mais intensas, mais densas, existe uma força maior, uma atração maior. Então, quanto mais próximas as linhas de campo, maior vai ser o que é a atração. Então, olha aqui, já tem aquela explicação que eu falei para vocês. E nós temos aqui as principais características do campo magnético. Primeiro, o vetor do campo magnético B tem direção tangente às linhas de indução do seu sentido e é orientado ao polo norte magnético, para o sul magnético. No SI, a unidade é o Tesla. Olha, vejam só, as linhas de campo saem do norte e entram no sul. Aqui também vai ser gerado um campo saindo do norte e entrando no sul. 2. Quanto mais próximas as linhas estiver, maior a intensidade do campo, que eu acabei de falar para vocês. Quanto maior a intensidade, mais próxima, maior vai ser a intensidade. 3. A diferença entre as linhas de campo elétrico e as de campo magnético é que as primeiras podem ser abertas e as segundas não, pois são necessariamente fechadas. Então o que acontece? As linhas de campo elétrico podem ser abertas se não tiver uma outra carga. A de magnético não. Sempre vai ser fechada. Por quê, professor? Sempre porque a gente vai ter um polo norte e a gente vai ter um polo sul no ímã. Então sempre vai sair do norte e vai chegar no sul. E por fim, fora do ímã, as linhas de força saem do polo norte magnético e entram no sul magnético, que a gente estava falando. Agora a gente tem algumas situações relacionadas ao campo magnético da Terra. Por exemplo, se fosse colocasse um aparelho que desmagnetizasse, bloqueasse a ação, o que ia acontecer? Primeiro, os cartões magnéticos deixariam de existir. Então pensa, você não ia conseguir mais usar aqueles cartão magnético, né, o cartão de crédito e assim por diante, para passar nas maquininhas. Segundo, os ímãs de geladeira cairiam no chão, que ia perder as propriedades. E as bússolas perderiam sua utilidade. Por quê? O que acontece? Por que a flechinha do norte sempre aponta para o norte? Porque lá é o sul magnético. Então, a bússola também é composta por um ímã, por um ferrinho que está magnetizado. E a parte por onde ela vai apontar para o norte, que é o que? O norte é o norte magnético. E ele aponta para o norte geográfico por quê? Porque lá no norte geográfico está o sul magnético. E os opostos o quê? Se atraem. E agora, pessoal, os campos magnéticos formados por correntes. Então, assim, qualquer carga elétrica em movimento, se você colocar ali uma carga elétrica dentro de um fio, vai gerar um campo magnético, independentemente do formato geográfico que gera ao seu redor, o campo de indução magnética. Nessa unidade serão estudados os campos gerados por fio retilíneos e assim por diante, que a gente falou durante o ano, né? Então vejam só, pessoal, olha aqui, ó, a bússola o norte sendo aproximado. Por quê? Ó, aqui não tinha, depois colocou na pilha, ficou se aproximado. Então dentro do fio vai passar a corrente, vai organizar essas partículas e vai gerar uma atração magnética, pessoal. Então o que acontece? Por que eu coloquei a bússola aqui? A bússola serve somente para demonstrar que há um campo magnético. Se eu colocar um resistor, o resistor não vai fazer diferença nenhuma. Ele só vai resistir um pouco da corrente elétrica. Um campo magnético é usualmente provocado por correntes elétricas ou cargas em movimento organizadas. Então vamos lá, o campo magnético de um ímã natural, embora se manifeste macroscopicamente, advém principalmente do alinhamento dos chamados momentos magnéticos, obtidos dos átomos e contribuição do momento magnético dos spins atômicos, que são propriedades quânticas descobertas somente por volta da década de 1920. Então vejam que, se você analisar a história do ímã, é bem recente as demais coisas. 1920, 80, 100 anos aí. Então, nisso, numa história aí que nós conhecemos da ciência, é algo bem recente. Então é algo bem recente ali, né, pessoal? Então aqui, lei de Lenz. Uma coisa muito importante também a ser estudada é a lei de Lenz, que o sentido da corrente elétrica induzida numa espira é tal que o fluxo por ela criado se opõe à variação do fluxo ocorrida
no seu interior. Então vamos lembrar da regra da mão direita, o campo, direção do campo, direção da corrente, direção do campo. Aí nós temos a regra da mão esquerda também. Muito importante a gente dar uma olhada. E agora a gente vai falar sobre um pouco da física moderna, que é a questão da natureza da luz. Para se chegar à descrição atual da natureza da luz, caracterizada pelo comportamento dual, vamos pensar que a onda, ela é o quê? Duas coisas. A luz, ela é onda ou partícula. Que houve muita discussão entre os cientistas, enfim, a gente comentou isso em aula. Houve debates épicos entre propositores e defensores dos modelos explicativos divergentes. Sobre a natureza da luz, um dos debates que ficou marcado na história da ciência envolveu grandes estudiosos, tendo um de lado Isaac Newton e outro Christian Huygens. Focado no debate, Huygens, relativo à natureza, analisou as proposições. Então vamos lá. Primeiro, os aspectos centrais, o que aconteceu no debate? Do debate de Newton e Huygens, o primeiro da natureza meteorológica e o segundo que envolvia a aceitação ou não do conceito do vácuo nas suas aplicações. Segundo, Newton e Huygens tinham concepções diferentes sobre o espaço físico e a natureza da luz, porém concordavam que os modelos explicativos para a propagação da luz teriam que ser alcançados a partir de um momento mecânico. E por fim, o Newton e o Huygens ocorreu exclusivamente devido à divergência sobre o conceito de vácuo, mas ambos defendiam a natureza ondulatória da luz, assumindo perspectivas teóricas metodológicas diferentes. Então, pessoal, quero desejar para vocês ali bons estudos. Estudem, prestem bem atenção nessa videoaula, façam ali a revisão que o link vai estar aqui na descrição do canal. E se tiver alguma dúvida pode mandar uma mensagem para mim. Beleza, pessoal? Fiquem com Deus. Não vai ter próxima, pessoal. Se vai ter próxima somente no meu canal. Então fiquem com Deus, pessoal. Que vocês sejam muito abençoados aí na sua caminhada do terceiro ano, agora que está se encerrando para vocês. Que vocês tenham uma vida de sucesso. Sucesso mesmo. Que vocês sejam pessoas de sucesso na vida. Desejo o melhor para vocês. Pessoal, a gente se encontra numa próxima. Mas numa próxima onde? Numa segunda. Talvez a gente se encontre por aí. Espero encontrar vocês futuramente na Federal. E lá, eu estudando junto com vocês. Fique com Deus. Valeu, galera. Tchau.